boa tarde para você que está ligado agora no Opencast. Eu sou o Jorge Rosa e para mim é um enorme prazer estar recebendo você aqui para falar de tecnologia. O Opencast, que é um podcast organizado aí pela Opencad, falando de tecnologia, falando de assuntos atuais, falando de pesquisa e desenvolvimento. O que seria o mundo se não existisse a pesquisa, o desenvolvimento, os cientistas e principalmente os professores, né? E comigo aqui, o meu parceiro no crime, vou chamar ele Vinícius Antunes. Cadê você, Vinícius? Ih, Desculpa, eu estava apareceu? vendo. Vai começar a chover aí lá na Paulista, bicho. Quem tá na Paulista se cuida. Vai E chover. aí, cara, como é que tá? E Tudo aí? bem, Vinícius? Quanto tempo, né, cara? Quanto tempo, né, cara? Quantos 30 Pô, segundos que nós não nos falamos, Cara, né? tava com uma saudade do Pô, Opencast, não de você especificamente, pô, de desculpa. mim, por que não, cara? Pô, a gente é Porque a gente amigo, tava pô, a 30 gente é amigo, segundos a gente é amigo. atrás. Estávamos aí conversando. Estamos conversando então, estamos aí, eu e Vinícius Antunes, vamos receber um convidado muito especial, ele que virou celebridade na internet, ou não é? Celebridade instantânea, né? Sou fã. Que durante lá a sua primeira vacina contra o Covid, é lógico que ele foi saudar ao SUS, nosso sistema público de saúde, por proporcionar aí, né, a dose da vacina e também fazer um pedido especial que a gente vai discutir aí durante a nossa conversa, né? Eu não vou enrolar muito, já vou chamar o nosso convidado, senhor Lucas Molina, que venha ao nosso estúdio virtual aqui com a sua camiseta atualizada dos amigos. Friends, certo? Friends. Em homenagem ao Vinícius aí. Tudo bem, Lucas? A minha eu acho que é mais legal. A sua mais legal? Mostra aí, vai desafiar o professor agora. Eita, que essa isso aí, camiseta rapaz. É muito boa. Eu, como vendedor, já fundiu a minha cabeça aqui. Já fundiu. E aí, Lucas, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, né? Eu fiquei surpreso aí que você me colocou como celebridade. Achei que celebridade ganhava mais na internet, né? Rapaz, você sabe que às vezes a celebridade, a gente confunde, acha que o cara ganha dinheiro, né? O cara só é famoso. E o cara não sabe fazer dinheiro com a fama. Isso tem muito. É verdade. Né? Isso Agora, a celebridade da internet, do Instagram aí, é lógico, como é que você acha que nós achamos você? Foi uma entidade que veio, um passarinho? Não foi, né, cara? Foi acompanhando as redes sociais aí, o sucesso que foi o post, né? E aí trazendo aí primeiramente, muito obrigado, né, Lucas, por você ter aí aceito o nosso convite para estar falando um pouco aí, né? Vamos falar de educação, vamos falar de pesquisa, vamos falar dos seus trabalhos, né? E por que não, a profissão mais nobre do mundo, que na minha opinião, e acredito que na 100% das pessoas, é o professor, certo? Que seriam de nós, meros seres humanos, sem os nossos professores, aqueles que nós temos com carinho, tem um espaço reservado no nosso coração, junto com os nossos pais, certo, Vinícius Antunes? Com certeza. E, Lucas, conta um pouco pra gente aí, né? A sua história, um resumo, né? Quem é o Lucas Molina por Lucas Molina? Quem fala isso é a Gabi, não é? Vamos lá. Eu sou, né, um cara local, apegado às minhas raízes aqui em Sergipe, apesar de não ser sergipano. Sou carioca, mas sou muito Não, peraí, carioca com esse sotaque? Incorporou, né? A minha expectativa era, no mínimo, um carioquês. Mas eu perdi. Até voltei para o Rio durante um tempinho, mas não dá, não. O mar não, aí não perdeu totalmente, tá vendo? Nada, que isso. E é isso, velho. Eu sou um cara família, né? Gosto de ser professor, gasto dinheiro nisso, ganho dinheiro com isso, né? Meu sustento, mas sou um cara muito caseiro, família, fora do trabalho, e gosto do que eu faço, né? Como, felizmente, muitos colegas lá do meu ambiente de trabalho também tem essa pegada. Mas é isso, um cara simples. Mas é isso, né, cara? É na simplicidade que está a beleza das coisas, certo? Tem até como é que chama? O Steve Jobs diz isso. A simplicidade é a sofisticação máxima. Olha só que filosofia, coisa bonita, hein? Que coisa bonita. E aí, Lucas, e como é que foi? Quando que você se descobriu, não vou falar um apaixonado, né, mas um apreciador aí das ciências exatas, da matemática, né? Quando que isso surgiu na sua vida? Porque eu lembro o seguinte, quando eu fui escolher o meu curso lá da faculdade,
né? Eu lembro que eu escolhi engenharia porque não tinha português no currículo. Eu odeio gramática. Não, é isso, não tem português. É isso aqui que eu vou fazer da minha vida se fosse engenheiro. Mas e você, cara? Eu sempre fui apaixonado por matemática. Tô fazendo piada, mas é isso. Mas e você, cara? Como que a área de exatas surgiu na sua vida aí, que te impulsionou a todos os seus estudos e agora você tem essa nobre profissão aí de professor? Até porque eu acho que ele tem uma cara de médico, não tem, Rosana? Acho que tem, doutor Lucas. Felizmente ou infelizmente, minha história não é muito inspiradora, não. Ih, rapaz, mas começou mas assim, já. eu, quando eu era novinho, quando eu era mais novo, né, eu não tinha, como um monte de gente, não sabia o que queria, né, e perguntava o que é que dá dinheiro, né? Quando eu era bem mais novo, me diziam que era advocacia, né, que era direito. Aí eu dizia para minha irmã que ia fazer direito e ela gostava de animais, eu disse que ia ter uma fazenda, ia dar um cavalo para ela, ia na minha fazenda. Era a minha expectativa de criança, né? As promessas são as melhores, né? Cresci um pouquinho, conheci, entendi que direito não tinha absolutamente nada a ver comigo. Aí eu falei, o que dá dinheiro, então? Porque já que eu não tenho inspiração, vou fazer alguma coisa que dá dinheiro. O que dá dinheiro é medicina, né? Então, eu me dava bem em provas, né? Sempre me dei bem em provas na escola. Aí eu falei, não, vou fazer medicina, né? Os tropeços da vida me fizeram não passar, né? No primeiro vestibular que eu fiz. E depois eu estava entre um vestibular e outro, esperando para fazer vestibular, e estava brincando na casa de um vizinho meu, que ele fazia técnico em eletrônica. Estava lá com ele, conversando, ouvindo música, e a gente viu... eu vi uns multímetros lá, não lembro nem que equipamento era hoje, mas eu lembro que tinha um multímetro, tinha outras coisas. Aí eu achei aquilo legal, falei, pô, que negócio legal. Aí ele foi falando um pouquinho para mim, aí eu, pô, isso é interessante. Aí ele falou, por que você não faz engenharia eletrônica? Abriu agora na UFES, tem 1 ano que abriu. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu fiz, porque eu gostei do multímetro, né? Mas aí eu também segui o curso meio que, vamos fazer engenharia eletrônica, né? Não foi uma coisa, uma paixão a priori, nem uma paixão à primeira vista. Minha formação inicialmente não foi muito saudável, né? Por percalços pessoais eu larguei o curso umas 2 vezes. E depois, quando minha vida pessoal, emocional se estabilizou bem, eu conheci um grupo, né? Que era um grupo que estava sendo formado, que era um grupo de pesquisa em robótica na Universidade Federal de Sergipe. Segundo o fundador, que é o professor Eduardo, ele me convidou, na minha época, que eu não estava muito interessado na universidade, para fazer parte do grupo. Eu disse a ele que não queria, mas eu não lembro desse fato, mas ele me conta. A gente esquece, né? Quem recebeu nunca esquece. Né? Não esquece nunca. E aí depois, quando eu já estava estabilizado, eu, de fato, curti aquele negócio e falei, não, vou me inscrever no processo seletivo, me inscrevi. Aí passei para entrar no grupo de robótica e foi quando eu, de fato, foi o primeiro momento que eu assim me identifiquei, é isso que eu quero fazer, né? E o que eu identifiquei que eu queria fazer era trabalhar com pesquisa científica, né? Era um grupo de pesquisa estritamente científica, até porque numa universidade sem recurso não tem muito espaço para pesquisa tecnológica, né? De desenvolvimento de produtos e equipamentos de fato. Mas na minha época era pior ainda. Então, a pesquisa científica foi minha primeira motivação, que eu curti. E aí, para ser pesquisador, no Brasil, tinha que ser professor. Então, eu fui ser professor porque tinha que ser, né? Porque eu queria fazer carreira de pesquisa. E aí, quando eu comecei a dar aula, aí foi onde eu me vi que pesquisa era uma coisa que eu gostava, mas o que eu era apaixonado era da aula. Eu conheci a docência e foi quando eu me identifiquei, e a partir daí, né, de 2007 para frente, eu dei aula de graça até 2012 para me preparar para minha capacidade de me expressar e me preparar o currículo também para poder passar um concurso. Em 2012 para cá, eu sou efetivo na Federal de Sergipe. Cara, mas não foi uma coisa muito assim, paixão à primeira vista, demorou, já foi do meio para o final da faculdade. Mas o comentário que fizeram aqui que você foi enganado por um multímetro. Foi isso, Vinícius?
Foi. A primeira coisa que eu pensei foi, cara, o multímetro enganou o cara. Olha, falou, não, vai fazer engenharia que é super legal. Pô, Enganado rapaz, por um não, multímetro. enganado por um multímetro. Aí eu lembro. Quando você está sem perspectiva nenhuma, quando você vai fazer medicina porque lhe disseram que dá mais dinheiro, não precisa de muito para lhe motivar, entendeu? Achei um multímetro legal, vou fazer engenharia eletrônica, pronto. Cara, é engraçado, né? Porque o eletrônico eu sempre gostei desde de moleque, né? Sempre gostei muito. Eu assim, desde pequeno já sabia que eu queria fazer, né? E eu lembro que é engraçado quando você começa a estudar, todo mundo acha que você conserta tudo, né? Aí quebrava a televisão, não sei o quê. Ah, dá lá pro Jorginho, né? Minha avó, dá pro Jorginho, ele conserta a televisão. E antigamente era aquelas TV tubo, né? Não sei se você lembra. Sim. Aí era um tubo, aí dentro tinha um tal de flyback, que gerava alta tensão, que ia lá pro tubo para sobrecarregar os elétrons lá, que empurrar lá para frente. E aí eu lembro que um dia, rapaz, eu cheguei lá e tinha tido uma festa, acho que da faculdade, e eu tinha deixado a televisão ligada lá, né? E aí sabe que festa da faculdade, você, né, meu, você toma um pouquinho mais do que o normal, né? Aí eu cheguei, tava meio tonto assim, rapaz. Aí foi sair meio que escorando para as portas, no que eu dou, botateando, eu toquei no flyback. Toma aquela descarga de alta tensão. Maravilha. Sarei na hora, rapaz. Não sei o que aconteceu. Que eu fiquei bonzinho. Mais ou menos medicina, então. Aí tá vendo que eu não tava tão distorcido assim. Eu podia ter investigado isso, né, cara? De repente teria um Poder produto hoje que ia resolver o problema da ressaca e acabar com as farmacêuticas, não é isso? Com certeza. Mas isso que aconteceu. No meu caso, o que me fez fazer engenharia foi a Fórmula 1, cara. Eu sempre gostei muito de Fórmula 1. E eu falei, vou fazer engenharia, cara, porque eu vou trabalhar no projeto da Williams. Não fui, né? Opção, não quis. Mas continuou no virtual, na Williams. No virtual. Na verdade, não, fui pra McLaren, né? Foi pra mas McLaren. Enfim. Ô Lucas, antes da gente pular aí para a docência, você falou aí o que te chamou a atenção, que você gostou, foi a área de robótica. Eu, particularmente, eu sou fascinado também. O meu trabalho de mestrado foi um gerador de trajetória para robô Delta. Eu sempre gostei muito de robô também, né? E aí eu gostei de robô, mas o que te chamou, cara, a atenção na robótica, assim, né? O que você... aquela coisa que você falou, cara... Não é só que é bonito, é pibi, não é o robô não é a Rose dos Jetsons, né? Mas é a robótica em si, que é uma coisa muito mais ampla. O que assim, específico te chamou? Não teve assim, você tipo olhou assim, pô, não, gostei de robô, acho que é isso que eu vou seguir. Como eu disse, na época, o grupo de robótica, e até durante um bom tempo, a gente não tinha sequer robô, né? A gente trabalhava com desenvolvimento de sistemas de navegação, com sistemas simulados, mas robôs físicos é uma coisa que a gente não tem, né? Uma defasagem muito grande em relação ao estado da arte e tecnologia no mundo. Então a gente fala que faz robótica na Federal de Sergipe, e aí o pessoal já pensa uns robôs da Boston Dynamics lá andando no laboratório, ou robô humanoide jogando bola. E não tem nada disso. Nosso investimento é muito mais baixo e era pior antes, né? Então, mais uma vez, tinha oportunidade assim. Eu estava voltando a me integrar no curso, voltando a me encontrar, encontrar um equilíbrio emocional e equilíbrio buscando uma direção para o meu profissional. E aí teve essa oportunidade e eu me inscrevi por ser um grupo de pesquisa. Era um dos poucos grupos de pesquisa que estavam se organizando no Departamento de Engenharia Elétrica na época, porque, para você ver, o nosso curso começou em 2001, o curso de Departamento de Engenharia Elétrica, o curso de Engenharia Eletrônica na UFES. Aí eu estava em 2005, mais ou menos. Então, era uma coisa muito inicial, de fato. E aí era um dos primeiros grupos se organizando e eu queria fazer parte daquilo, né? E aí, à medida que eu fui me conectando com a robótica, eu fui curtindo tanto a parte de construção de hardware, né, fazendo coisas sem ter nada, né? Pega motor velho dali, componente velho dali, armenga daqui, armenga de lá. O primeiro robozinho de futebol que a gente fez, a gente pegou as plaquinhas de fenolite, que era uma coisa que a gente tinha bastante. Em vez de fazer placa de circuito, a gente soldou as plaquinhas para fazer a estrutura do robô, né? Impressora 3D não era uma coisa que se falava em 2005 ainda. Então, a gente tinha uma defasagem muito grande, então não era nem a robótica pelos robôs, né? Foi o interesse em conhecer coisas novas, e aí eu me identifiquei, como eu falei, pela pesquisa,
e me identifiquei com a robótica e, felizmente, me identifiquei com as pessoas que eu me relacionei lá também, né? São meus amigos pessoais até hoje, fora da universidade, e as pessoas que eu conheci lá e muitos que eu fui conhecendo ao longo do tempo também. Então, eu me apego muito não a todas as pessoas, que eu também sou um pouco cismado, mas a pessoas, né? E aí eu acho que quando você está envolvido com pessoas que lhe fazem bem, num tema que você acha massa, dá certo. E aí a robótica o tema veio um pouco depois. Primeiro foi pesquisa, depois pessoas e depois a robótica nesse ambiente que foi... E aí eu descobri que a robótica é fantástica, né? Então, cara, você falando, até pensei num termo aqui. Olha só que viagem, né, cara? Podcast dá um barato. Roboterapia, Vinícius. Vamos pensar aqui o seguinte, porque olha a mágica do negócio. O robô, cara, você tem a oportunidade de associar o hardware e o software, a mecânica, a elétrica, a eletrônica e a informática, né? Sim. Não tem coisa... Pega o exemplo do Lucas, cara. Pô, que todo mundo já passou perrengue. Preciso montar um negócio, vou pegar uma peça, vou fazer um Frankenstein, não é isso? Você pega um Frankenstein, uma peça aqui, daqui a pouco você junta, mecanicamente tá funcionando. E agora, o que vai fazer o controle? Pô, pega um negocinho, puxa um fio ali, faz não sei o quê. Vamos programar. E aí, quando você programa, cara, e vê o negócio acontecendo fisicamente ali, é uma sensação totalmente diferente de simulação. Que você faz, tá tudo no virtual, né? Agora o real ali, por mais que o robô... Eu lembro a primeira vez, o primeiro teste que eu fiz no meu algoritmo lá, eu quebrei o robô e o vidro que tinha proteção, sabe? De tão perfeito que foi o primeiro código que eu fiz, né? Mas até na hora que dá errado, você fala, pô, mas o negócio funcionou, sei lá, deu um jeito, teve uma reação, né? E aí, quando eu falei terapia, é exatamente isso, porque quando você tá nesses momentos, o tempo para. Não é isso, Lucas? Não é isso, Vinícius? Com certeza. Assim, eu costumo dizer que programar é brincar de Deus, né? Eu escutei essa frase, nossa, lá no começo da minha carreira profissional, e de fato eu acho que né? Porque o que você quer, você realiza ali, se você sabe o que tá fazendo, né? Não no caso do seu robô aí, né, Rosa? Mas enfim, sabe uma coisa que eu acho muito legal de roboterapia, usando o jargão aí? Lego Mindstorm, cara. Nossa, é muito legal o Lego. Cara, porque, ó, quem nunca gostou de Lego? Não existe, cara, né? Não tem, não gosto de Lego. Só se pisou muito cara, na o jogo que eu mais gosto de jogar é o Lego do Batman. Top, cara. Até o desenho no Netflix já assisti. Não, apaga isso daí. Ih, não, é ao vivo. Enfim. Mas assim, brincar de Lego é top, né? Porque é a questão de montar, é a criatividade. Aí você pega aquilo, aí tem atuador, tem sensor, tem seguidor de linha, você abre o software, programa lá, faz os bloquinhos lá e, poxa, põe um Lego pra rodar. Cara, o Lego Mindstorm pra mim é uma roboterapia, cara. Já é muito top. Eu acho sensacional e faz muito sentido isso daí. E o Lucas, eu preciso apresentar o Lucas pro Arnaldo, cara. O Arnaldo, ele é o nosso líder da área educacional na Pencad, e ele é voluntário aí, diretor, juiz de vários concursos de robótica, já trabalhou aí até com o pessoal da Lego aí no Brasil, né? O tiozão, que é carinhosamente nós o chamamos, né? Ele manja. Agora eu preciso te apresentar esse cara, viu, ô Lucas? Apresenta sim. O Vinícius falou do Mindstorm. Eu acho uma plataforma interessante, mas a gente enfrenta muito isso, justamente. Ela é inacessível financeiramente para muita gente, entendeu? Então, alguma das linhas de trabalho que a gente está na universidade pública. Então, a gente tenta sempre direcionar para coisa pública, né? Para a escola pública, para as pessoas que têm mais dificuldade de acesso à renda. E a gente também não tem renda para fazer essas coisas. Então, a gente se vira com o que dá, a gente tem alguns apoios de vez em quando, e a gente tem... As nossas iniciativas são sempre na direção de popularizar, né? Então, eu, particularmente, quando eu era mais novo, eu não tinha um poder aquisitivo para brincar de Lego muito. Lego sempre foi um brinquedo caro, né? Porque é um brinquedo de marca, né? E o Mindstorm, então, menos ainda, né? Eu nunca... Também, quando eu era criança, não tinha o Mindstorm, né? Então é pior um pouquinho, porque eu já sou um pouco velho. Hoje eu não tenho Lego Mindstorm, porque é caro ainda. É muito caro, né? E a gente tem linhas de trabalho da gente lá no grupo, no grupo de robótica, que é justamente tentar levar um pouquinho da robótica para a educação pública, né? E aí a gente trabalha com coisas de baixo custo por dois motivos. Um, porque a gente não tem dinheiro para comprar coisas mais caras, e outro, porque não adianta a gente conseguir fazer no laboratório uma coisa cara se eu não consigo deixar na escola, porque eu preciso de uma coisa acessível para popularizar. Então,
Até O Mindstorm para é muito poder... legal, mas ele é restrito para quem tem condição financeira, né? E aí isso é uma coisa que não é tão legal. Ô, professor, então deixa eu aproveitar o gancho no comentário da Érica. Um abraço, Érica. A Érica Libano fez o comentário. Eu sou da época do Playmobil. Lego era muito caro, né? Então vamos juntar o útil ao agradável. Já que o Lego Mindstorm está muito caro, né? E a gente sabe que o Playmobil é mais barato, não podemos criar o Playmobil Mindstorm aí na UFS? Né? Pega, o professor já tem experiência aí com orçamento baixo, ou não é? Vamos escalar o troço. Fica a dica aí para Playmobil, né? Ué. Não sei se os caras vão curtir esse nome, não, mas a gente pode propor um nome alternativo que não faça referência. Apesar que Playmobil não era de bloquinho, Playmobil era os bonequinhos, cara. Era os bonequinhos, mas eles tinham os carros top, né? Mas pode seguir o mesmo conceito, né? O pessoal da Playmobil aí. Não sei se faz engate rápido. Manda cara, eu acho que Playmobil não. aqui para o pessoal da Playmobil que está acompanhando a gente aí, para a gente desenvolver o Playmobil Mindstorm, rivalizar aí com o Lego Mindstorm. Estou pensando num outro nome criativo. Mindstorm aí já é plágio, né? Não é? Não pode. Playmobil. Pode ser Storm Mind, então. Tempestade mental. Boa, bem criativo. É bem separado. Cara, não é a mesma coisa, velho. É não, diferente. Então, é isso que eu tô falando. Tropicalizou, né? Registra o domínio Playmobil Tempestade mental aí. Botei em breve. A gente corre em construção. Em construção, né? E aí, agradecendo aí você que está nos acompanhando aí nesse bate-papo bem legal com o professor Lucas Molina. Eu ouvi dizer que tem até gente do Líbano, cara. Como que a audiência, ela é overseas, né? Ela vai além das fronteiras. A internet é uma coisa, né, cara? Boa noite do Líbano. Olha aí. Olha só, cara. Antoine Aad. Parece o Jesus, né, cara? A foto ali né, meio... coisa ali, mas que legal, hein, cara? Pô, muito obrigado aí por prestigiar o nosso podcast. E o professor aí, continuando, então, e é um ponto importante que você trouxe, esse de você proporcionar o acesso à tecnologia, né? Esse que foi uma brincadeira, foi uma piada, né, do Lego Mindstorm, e realmente não é que não vale, tá? Mas é para poucos, né? Todo mundo tem acesso, principalmente no Brasil. Pode ser que nos Estados Unidos a realidade é outra, né? Então, de repente, acaba tendo mais acesso. Mas a gente realmente enfrenta, e muitos talentos deixam de ser desenvolvidos por falta de recurso, né? Muitos estímulos. E aí a minha pergunta para você, professor, como que você vê, ou se existe ajuda da iniciativa privada nesse âmbito universitário? Porque uma das coisas que eu almejo, assim, eu sonho, é que o Brasil seja igual nos Estados Unidos, né? Que nós sejamos gratos à universidade e quando nós nos tornarmos pessoas de sucesso, executivos de sucesso, a gente retribuir para a universidade, através de doação, através de ajuda, e por que nós, empresas, não passarem a olhar, né, também para isso, porque ali a formação, a criação de tecnologia dentro do Brasil, né, e por que não desenvolver os talentos, e por que não a própria mão de obra local ali que vai absorver, né? Então, e como que você tem visto a iniciativa privada impulsionando ou ajudando as universidades aí nesses desafios, vamos chamar de financeiros? Existe uma tendência, não, uma forçação de barra pública, né, da gestão pública em geral, para que o financiamento público comece a vir cada vez mais da iniciativa privada, mas numa direção que eu enxergo como não saudável para a educação em si, né? Por quê? Porque a gente tem incentivos, tem caminhos de incentivo de entrada de recurso da iniciativa privada para as universidades, que são através dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Por exemplo, as empresas da área de petróleo podem investir dinheiro em projeto de pesquisa para desenvolver um projeto de pesquisa, e esses projetos estão associados com os interesses da empresa, muitas vezes. Claro que você acaba trazendo algum recurso para a universidade, porque você consegue colocar bolsas na mão de alguns alunos, você consegue comprar alguns equipamentos para a universidade, mas, em geral, o que eu enxergo é que a motivação não é a melhor possível, né? Eu estou falando de caso geral, de modo geral, né? Porque a motivação não acho que é a melhor possível, porque a empresa, ela muitas vezes, as empresas fazem isso
porque elas estão interessadas num retorno, de alguma forma, para a empresa, né? E sabe que vai pagar imposto e vai receber isenção de imposto, podendo investir na pesquisa e pode, talvez, conseguir um retorno na pesquisa para um interesse de um problema específico da empresa, né? Então, você tem um caminho de aporte de recursos, mas esse caminho não é um caminho motivado pelo crescimento da educação ou pelo desenvolvimento da universidade, ou como você sugeriu, pelo retorno, para dar um retorno para quem ele formou, em geral, não é por esse caminho. Então, o principal aporte financeiro entra nessa direção, né? Entra nesse tipo de projeto. Mas tem pessoas que em menores quantidades, pessoas, indivíduos, muitas vezes, e pequenas organizações, e às vezes algumas boas organizações um pouco maiores, que também têm esse lado de devolver um pouco para a universidade, né? Então, a gente tem ex-alunos que já fizeram doações para o departamento. Eu tive um aluno que fez um TCC comigo, e como eu disse, a gente não tem dinheiro para comprar, ele queria fazer o TCC em navegação autônoma de um drone, né? E eu falei, eu acho massa, mas eu não tenho nem um drone, nem dinheiro para comprar um drone. Aí ele falou, não, mas eu quero fazer, eu vou montar, a gente constrói, monta e desenvolve o sistema de navegação. A gente fez isso durante um pouco mais de um ano. Ao final do TCC, ele doou o drone que ele construiu para a universidade, para mim e para a universidade. Então, hoje eu tenho outro aluno que está trabalhando em cima daquele drone que ele... Está aperfeiçoando o drone, está criando funcionalidades. É um processo, se você comparar com a dimensão de recursos da universidade, é uma migalha, né? Mas eu acho que tem um valor muito maior do que o aporte que entra quando você entra com um interesse individual da iniciativa privada. Eu não discordo que a iniciativa privada pode também tirar proveito dessa relação, mas eu acho que falta um pouco mais de interesse de, além de tirar proveito, também contribuir positivamente com a construção de uma educação um pouco melhor, né? E eu tenho um exemplo, a gente na robótica lá, hoje a gente conseguiu, nessa questão de popularização, né? Eu junto com meus colegas lá do grupo de robótica, a gente participou de um campeonato de futebol de robôs, né? Que é uma categoria bem simples, que são robozinhos que tem que caber num cubo 7 por 7 por 7 centímetros. Aí o timezinho de caixinhas, né? E esses robôs, eles não é uma tecnologia complicada, mas mesmo assim, para você comprar bons motores, você comprar bons sensores, para você colocar num robozinho para trabalhar num ambiente tão dinâmico como é o futebol, né? Ainda que de robôs, não é tão trivial. A gente tentou um projeto e a gente não teve muito sucesso e a gente não tinha muito recurso. Então a gente começou a discutir, não, vamos lá, vamos fazer um projeto que a ideia é abrir esse projeto para todo mundo que passou a mesma dificuldade da gente possa usar o nosso projeto como ponto de partida. Então, a gente trabalhou durante alguns anos na confecção desse projeto, virou um projeto muito barato para a categoria em si, e a gente gastava R$250 por robô à época, né? E quando esse time ficou pronto, a gente foi participar do campeonato latino-americano, né, que era no Brasil, dessa categoria. A gente ficou em terceiro lugar com esse projeto. A Libertadores do futebol de robô, não é? Eu diria que sim, porque tem mais brasileiro do que tudo, então é bem parecido com a Libertadores também. Sabe? Mas a gente ficou em terceiro lugar no ano, e no ano seguinte, com a mesma equipe, a gente ganhou em primeiro lugar. E o nosso time, a gente viu que a quantidade de equipes que passaram a participar dessa competição cresceu muito, e foi muito legal que no ano seguinte que a gente divulgou o projeto, que era um projeto com características bem específicas, né? A gente fazia um projeto em cortes planares de acrílico e montava eles com parafuso. Então, a gente viu várias equipes usando essa estratégia, repetindo o projeto da gente em algumas partes, melhorando em outras, e a gente viu que isso trouxe um desenvolvimento para a área, e a gente teve um parceiro que não era uma empresa, que não estava interessado em ganhar nada com isso, que eu peço até licença para citar o nome, né? Mas não é uma empresa que tem interesse financeiro de vender nada, é uma organização de gestores de TI daqui do estado de Sergipe. Então, eles ajudaram a gente durante vários anos, até a pandemia, e depois na pandemia ficou ruim para todo mundo, só com o intuito de fazer o desenvolvimento dessas áreas de tecnologia, de ajudar. Qual que é o nome? É tipo um sindicato? O que é? Qual que é o nome? É uma associação de gestores de TI chamada CIO Sergipe, CIO-SE. Pessoal, CIO Sergipe, top, hein? Fazer mais.
E eles são parceiros da gente em várias iniciativas de robótica. A gente desenvolveu um campeonato de futebol de robô por simulação, justamente para poder incluir os alunos de escola pública que não têm estrutura de hardware. Eles ajudavam a gente na construção do evento, na compra de medalha e premiação para a galera. Então, eles ajudaram sempre de graça, né? A gente nunca devolveu nada para a empresa que não a satisfação de estar levando a tecnologia para mais pessoas, né? O que eu entendo disso... Então, a gente tem iniciativas legais, sim. O que eu estou entendendo disso que você está falando, professor, é justamente esse o ponto, né? O que falta, na verdade, é uma ação das empresas em ajudar apenas só por ajudar no desenvolvimento educacional do país, né? E não uma moeda de troca, né? Então, por exemplo, hoje, pelo que eu estou entendendo, você não vai encontrar uma empresa que vai falar, olha aqui, pessoal, vou dar aqui, voltando, Lego Mindstorm para vocês aprenderem robótica e tudo mais. Não, tô aqui osciloscópio. Mas por quê? Porque eu quero um projeto que vocês vão ter que usar o osciloscópio. Então, eu acho que é isso que falta hoje, né, do que você está falando, nas empresas aqui, né, os caras ajudarem por ajudar a desenvolver, de fato, alunos ou profissionais melhores para o mercado, que eu acho que é um looping isso daí, né, Rosa? Se você começa a investir na universidade, o cara que vai sair de lá, se ele teve um bom suporte ali, no background ali das empresas e tudo mais, cara, ele vai voltar para essa empresa e tudo que foi investido, ele vai retornar ali, né? Então talvez falte esse disciplina, esse ponto de vista das empresas aí, né? O que eu vejo, isso é uma mudança cultural, né? Isso vem da base, a mudança cultural, né? Você vê lá o exemplo do americano, a gente às vezes assiste filme americano, você não entende, pô, como é que o cara fica feliz que o bônus dele é uma doação para tal lugar? Pô, que ele ia ganhar, doou, e o cara tá feliz porque uma doação foi feita no seu nome para tal lugar. Porque é exatamente isso, essa cultura, né, de retribuir, né, de você retribuir. Tanto é que para você entrar em universidade lá, você tem créditos de, tipo, trabalho social, cara. O que você fez para ajudar a comunidade? Vai somando créditos que na hora de você ingressar na universidade, isso leva em conta, mas isso é cultural. Agora, vamos filosofar aqui um pouco, né? Vamos pensar no sistema, né? Hoje nós vivemos um mundo capitalista onde as empresas da ativa privada, eles não fazem nada se não for ter lucro, ou enfim, né? Existem várias iniciativas, mas a priori é o lucro, e nós estamos falando de um sistema. Eu não posso usar o sistema a meu favor? O que eu quero dizer com isso, né? E sim, no primeiro momento, vamos fazer um ganha-ganha aí, né? Ajuda você a ganhar dinheiro, ajudo, mas no longo prazo, né? Porque eu preciso primeiro, eu preciso trazer a indústria para dentro, a empresa para dentro da universidade, né? E a empresa tem que querer entrar também. Eu preciso de algum incentivo, né, para trazer. Eu trago, vamos fazer alguma coisa, um projeto, mas depois o negócio começa a tomar uma forma, começa a criar uma relação dentro, né, da universidade, e aí a empresa começa a enxergar a universidade. Opa, peraí, cara, é um polo de desenvolvimento de tecnologia, eu não vou mais ser egoísta só para mim, né, eu vou pensar na minha comunidade. E hoje eu tenho certeza, as empresas estão mudando muito o mindset com isso, com mais visão na comunidade, né? Então hoje, principalmente com essa geração nova, né? Lógico, o capitalismo ainda impera, mas o dinheiro não é mais o grande motivador das pessoas, né? Até para trabalhar, né? Então hoje muitas empresas atraem os talentos não pelo alto salário, mas pelos seus valores, né? Pela sua, até o nome bonito, todo mundo fala, propósito, né? Seu propósito, né? O seu que você oferece como benefício versus aquele dinheiro que o cara poderia ganhar. Então, mais, fica aí só, não é para a gente discutir aqui agora, uma reflexão, né? Da gente também entender o sistema e usar a nosso favor e trazer a iniciativa privada para dentro da universidade. Porque senão, se a gente for ficar esperando que uma empresa ou algum gestor enxerga, né? Cara, primeiro a mudança cultural da base, a gente já discutiu isso, né? Mas eu preciso estimular também, né? Eu preciso criar mais modelos ganha-ganha. Muita coisa vem de baixo para cima, né? Eu acho que a gente tem muitos modelos. O que eu vejo é que falta um pouco a percepção de que esses projetos, em geral, o ponto de vista da empresa é muito mais preocupada com o que ela vai receber no retorno de volta do que com o que ela está contribuindo, né? Eu acho que, como eu disse, é uma iniciativa privada, ela tem interesses privados naquilo ali, então ela vai ocupar pessoal dela para trabalhar com essa
essa interação com a universidade, então ela também está cedendo mão de obra dela para esse fim, né? Ainda que ela tenha interesse naquilo. Mas o que eu vejo, eu não acho que é errado essa relação de parceria. O que eu vejo é que, do ponto de vista da universidade, das experiências que eu tenho, é uma relação um pouco desbalanceada ainda, né? A gente tem muito mais preocupação com o que eu vou entregar do que com o propósito da parceria em si como um todo, né? Porque o desenvolvimento do projeto científico, ele não tem necessariamente a geração de um produto, né? Porque você tem o foco do desenvolvimento científico é a geração de conhecimento e não geração de produto, né? E essas iterações, em geral, elas estão preocupadas com o resultado final, que vai ter uma maior viabilidade de gerar um produto para a empresa, em detrimento de se preocupar com o quanto de conhecimento e informação que aquilo gerou para os recursos humanos daquela instituição. Então, eu acho que o caminho de duas vias é o que dá para fazer e é o que a gente tem que fazer, porque é o tipo de sociedade que a gente escolheu viver. Não adianta achar ruim do capitalismo se eu sou feliz com uma porrada de coisa que o capitalismo traz, né? Mas a gente precisa cortar um pouquinho para ajustar um pouquinho mais para o lado da onde a balança está mais fraca, e os mecanismos para isso são muito difíceis, né? São muito frágeis. Mudar a cultura, né? Como diz o ditado, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, não é isso? Então é mudança cultural Pro bem e pro mal, né? Rapaz. Mas o professor, e com relação, né? Eu estou pensando aqui no assunto da robótica, porque você deu azar, que é um assunto que eu gosto, né? Mas Ou sorte. o sorte, né? De repente é um assunto que dá assunto, certo? Mas e no caso, por exemplo, dos alunos, né? Vamos aí, hoje, no momento aí que, nessa pandemia, né? Robô, cara, puta, não dá para fazer muita coisa no virtual, né? Até então, né? Como que vocês se viraram nos 30 aí na Federal? Que eu sei que, pô, o professor mesmo acabou fazendo investimento aí para poder dar aula, né? Pô, eu acho que não sei como é que o aluno vai. Tem um professor lá na PUC do Paraná, professor Ricardo Diogo. Professor, um abraço, hein? Professor, cara, ele montou a impressão que eu tive é que ele foi na universidade e pegou todos os equipamentos da universidade e montou expulsou todo mundo da casa e montou tudo lá, porque eu vi até na verdade, na sala do professor Anderson Sheikha, até o robô lá na sala, no fundo lá, cara. Porque eles fizeram aquela movimentação. Um cenário tal, né? bonito. E conseguiram lá, enfim, né? O pessoal fazia acesso remoto na casa dele e fazia lá as programações e remotamente, né? O pessoal só ficava lá para ver se o robô não ia quebrar a parede, né? Mas e como é que vocês fizeram aí na Federal do Sergipe, professor? Rapaz, tem duas. Você está preocupado, querer saber mais um pouquinho sobre a questão da manutenção das aulas nesse domínio ou a robótica em si, já que a gente está falando vamos nichar aí para a robótica, né? Mas você pode fazer um mix aí como é que foram os desafios. É porque é interessante saber, né? Porque queira ou não queira, o mundo não parou de girar, os alunos não pararam de estudar, o professor não parou de dar aula, né? Só se adaptou, né? 30? Exatamente. Evoluímos, vamos dizer assim, né? Isso. Já que eu acabo falando muito, eu vou falar da robótica. Então, no caso da robótica, a gente tem, como eu disse no começo, a gente é uma universidade, tem um grupo de robótica desde 2005. A gente tem muito trabalho científico desenvolvido, mas a gente tem pouco trabalho tecnológico desenvolvido, né? Então, você fala, porra, como é que você faz para fazer robótica sem poder ir para a universidade, mexer nos robôs? Então, na prática, a gente trabalha com robótica hoje, com desenvolvimento muito mais da parte de formação de conhecimento, desenvolvimento de novas ferramentas seja para navegação, seja para interação homem-robô. Assim, tudo que dá para a gente desenvolver em robótica, que eu consigo fazer a formação do conhecimento sem a construção do robô, acaba sendo nossa preferência pela nossa incapacidade de adquirir robôs que representem um pouco mais próximo o estado atual da robótica. Então, a gente tem robôs no nosso laboratório, mas são robôs simples. A gente tem um time de futebol do robô, como eu falei, mas são robôs que a gente construiu com acesso restrito de recursos. A gente tem robôs manipuladores, né, que são braços mecânicos, mas são protótipos pequenos de mesa. Então, ainda as pessoas que precisavam fazer algum experimento com os robôs que a gente tem, era até passível de levar para casa ou de acessar o laboratório individualmente. Então,
porque a nossa estrutura, do ponto de vista de equipamentos, não é lá das melhores e nem das maiores, então é fácil de movimentar, de manipular. Então, eu acho que assim, o andamento das pesquisas em robótica não foi prejudicado a mais por ser de robótica do que o que já era prejudicado na pandemia. Eu acho que o principal prejuízo que a gente teve foi, em geral, né, não só da robótica, mas como o andamento de qualquer pesquisa e o andamento de praticamente tudo na educação, que foi a comunicação. Eu acho que a capacidade de comunicação, a proximidade de estar com outras pessoas, de se envolver fisicamente com outras pessoas, que a gente negligencia a importância disso, mas é muito sério, né? Assim, a quantidade de gente que não conseguia acompanhar disciplinas, ou não conseguiu avançar nas pesquisas por causa de pressão emocional, né? Do isolamento, o quanto a gente teve vários casos disso aí, tanto em professores quanto alunos, e eu acho que o principal problema na pandemia foi esse. E para o tipo de robótica que a gente tem condição de fazer, né? O Eloy falou aí, Está perguntando aí, se no ensino então, faz... A gente consegue manter muita pesquisa usando a parte de modelagem e simulação, né? A gente consegue manter muita pesquisa assim, usando a parte de modelagem e simulação, e eventuais experimentos a gente conseguia coordenar, dar um acesso para um aluno ir no laboratório por vez, né? À medida que as coisas foram melhorando, a gente permitia até 2 alunos no laboratório, a gente foi fazendo uma gestão do espaço de forma responsável, mas que a parte prática da robótica assim, não chegou a ser um peso, né? Eu acho que o peso estava muito mais nas relações pessoais mesmo, como foi para a educação em geral. Né? Mas você acha que teve algum regresso prático, assim, laboratorial, professor, nessa questão durante a pandemia? Ou você acha que ainda deu para contornar mesmo com essa restrição de social de encontros, assim? Não, eu não diria regresso, né? Mas eu diria uma estagnação. Tá. Uma estagnação, sim. Eu acho que a gente teve muita dificuldade, Afetou, né? de fazer as coisas andarem. Algumas propostas que a gente fez, não só de robótica, mas outros tipos de projeto de pesquisa, que envolviam construção e montagem prática, em geral não conseguiram avançar, né? Não conseguiram avançar. Mas assim, é o que dava para trabalhar, né? Foi o que a gente conseguiu fazer para minimizar o estrago, né, do que estava posto aí da pandemia. Mas teve sim, eu não diria um regresso, mas uma estagnação, com certeza. Mas você não enxerga, por exemplo, que mesmo uma estagnação, mas áreas como simulação, elas deram uma acelerada, né? Porque quem não tem, como é que é? Para quem tá, nem minha terra, sou no interior de São Paulo, né? Para quem tá afogando, jacaré é tronco de árvore, certo? Então eu preciso ter um resultado lá, pô. Não tem físico, vai no virtual mesmo, enfim, né? Isso tem a ver com o que a Erika está comentando. Porque com certeza. A simulação, cada vez mais o mundo ele é digital, ele é mais, cada vez mais o mundo físico, ou os equipamentos, ou enfim, o robô, ele é simulado exaustivamente, o carro, o avião, exaustivamente antes de eu construir o primeiro protótipo. Né? Você não acha que agora, não só no lado acadêmico, tá? Mas no mundo em geral, que foi um impulso para a área de simulação e digitalização das coisas? Eu confesso ter uma visão restrita, né, do lado empresarial, mas do meu ponto de vista de pouca informação, acredito que sim, que tudo que é computacional, tudo que era possível de ser feito remoto, e modelagem e simulação entra muito nessa linha, ganhou muita força, né, mas eu acho que no domínio acadêmico, né, mesmo o ensino envolvendo modelagem e simulação sofreu muito, né? E no acadêmico público, mais ainda, né? A brincadeira do Cadê Meu MATLAB, ela vem num momento justamente da dificuldade de trabalhar com a linguagem alternativa, né? Que eu tentei, em 2019, a aquisição, né? Com o Michel aí, da Opencard, a gente chegou a fazer reuniões com professores da UFES, montei planilha com estimativa de alunos que seriam beneficiados para a aquisição da licença da CWS, né, da licença para o campus inteiro do MATLAB, e não tivemos. A resposta da universidade ao começo de 2020 foi: é legal, mas é muito caro, use softwares alternativos gratuitos.
né? E esse processo, ele foi, inclusive, ele é, inclusive, danoso, você ficar... Danoso no sentido de retardar o processo de aprendizagem, porque você tem que estar o tempo inteiro se reinventando, muda de um ambiente, vai para outro ambiente. A linguagem alternativa que a gente teve que migrar, ela é gratuita, de fato, mas não tem as mesmas capacidades, né, que o MATLAB teria, por exemplo, mas a UFES resolveu não comprar, né, e a própria comunicação, como eu disse, dificulta muito. Então, até o ensino, mesmo o ensino de modelagem e simulação, no meu ponto de vista, ele foi muito prejudicado, né? Eu tenho ótimos alunos que eu sei que teriam uma formação... eu sou professor de modelagem e simulação, né, e controle de sistemas dinâmicos, então, por isso eu tenho essa experiência. Eu usava... A tecnologia talvez pudesse ser uma transição transparente da relação presencial com a relação virtual, já que eu uso tela de computador e programação o tempo inteiro na disciplina. Uhum. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eu atribuo muito às restrições de relação pessoal e à dificuldade de comunicação, que ainda que a gente tenha melhorado muito no ambiente digital por causa da pandemia, mas ainda assim não substitui uma comunicação pessoal, né? E eu acho que isso trouxe também como eu falei, então, para o ambiente de quem já usava, de quem já vivenciava aquilo, quem trabalhava naquilo, eu acho que deve ter dado uma potencializada muito grande, porque tiraram outros fatores que talvez atrapalhassem, além de algumas coisas que negativas do processo, mas tiveram muitas coisas positivas do processo. Mas para a educação em si, para a comunicação, ainda matérias que dependem basicamente do mundo digital, né, dos computadores, modelagem e simulação sofreu muito, e o quanto os alunos conseguiram aproveitar as disciplinas, a minha sensação é que teve uma queda aí de, no máximo, 60% do que eles aprenderiam, do que eles conseguiriam assimilar no ambiente presencial. Mas, o professor, mas tem não vou chamar de fenômeno, mas isso é comportamental, né? Isso é muito característico do mundo que nós vivemos hoje, né? As pessoas ainda insistem em viver em silos, né? Que eu quero... insistem em viver em silos, cada um na sua comunidade. A própria rede social faz isso muito bem, Sim. né? Você aparece, se eu der um Google, o Vinícius der um Google e você der um Google, com a mesma palavra, vão aparecer 3... Sensacional. né? Porque, pô, ele vai identificar muito o seu gosto, o gosto do outro, enfim, isso é... Até região, Instagram, né? E cria uma bolha lá de pessoas que gostam da mesma coisa e mostra aquele mesmo assunto e tal, né? E aí a bolha digital. Mas no ambiente que a gente vive hoje também, né? Tanto na indústria quanto na universidade, a bolha, o silo, o cluster, eles estão iminentes. Eu lembro que teve um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele era da mecânica, ele me pediu uma ajuda para um algoritmo que ele precisava fazer não sei o que. Lá falei, pô, peraí, cara, o professor do lado aí, ele tá fazendo um trabalho, mas o pessoal da elétrica não dá para conversar com eles, não. Eu falei, pô, peraí, cara, peraí, do lado, pô, mas eu preciso investir isso, mas o cara já tá investindo agora, cara, só pega não, mas pô, a gente não compartilha investimento, não sei o quê. Quer dizer, agora vamos quebrar a bolha, quebrar o cluster. Imagina se os coordenadores de departamento, do coordenador das indústrias, se eles se falassem, né? Pô, vamos somar as nossas forças aqui para um bem comum, que na verdade, no final do dia, são os alunos da universidade. Você enxerga e que esse fenômeno ainda ele existe, né? Quer dizer, os silos dentro das instituições de educação, vamos limitar aí, né? Eles existem e você vê luz no fim do túnel? Rapaz, eu acho que isso infelizmente, ainda inerente à natureza de relação humana, né? As pessoas têm... Eu sou o cara que você perguntou nas prévias, né? A gente discutindo, tem alguma coisa que você não quer falar, né? Que você acha que não vai legal abordar? Aí eu falei, não, qualquer coisa que a pessoa não queira ouvir uma resposta é o que eu não posso abordar, né? Eu gosto eu falo muito, mas talvez às vezes falo demais, e eu gosto de me expressar quando eu estou feliz, gosto de me expressar quando eu estou errado, quando eu estou certo, e isso não é uma coisa natural, né? Às vezes as pessoas, eu acho que em geral, o que eu vejo socialmente, por isso que eu disse que é inerente ainda ao mote maior da natureza humana, as pessoas gostam de falar de coisas que são confortáveis, e quando o assunto é desconfortável,
existe uma tendência, você vê lá, não, vamos deixar um tempinho, se baixar a poeira e eu não precisar falar nada, é melhor eu não falar nada, né? Então, eu acho que isso implica em tudo, implica em relações pessoais em qualquer lugar, inclusive dentro da universidade. Né? Dentro da universidade também. Felizmente, a gente vive, na minha realidade, o departamento de engenharia elétrica, apesar que o curso original é engenharia eletrônica, né? Eu gosto sempre de frisar isso. A gente tem que mudar o nome do departamento para departamento de engenharia eletrônica, né? Para valorizar o nosso curso manter elétrica, a elétrica é domina. E aí, mas aí depois a gente entrou o curso de engenharia elétrica. A gente tem um ambiente, salvo alguns pontos fora da curva, muito saudável lá dentro, de comunicação. A galera opina, diverge, converge, discute, se entende, vai falar com o outro porque achou ruim para parar as arestas, mas isso é uma exceção. Pensando só num universo pequeno, departamento, 20 professores, é uma exceção dentro da universidade. A grande maioria dos departamentos são partidos em 2 grupos, tem um processo de politização aí dentro, e você acaba virando ou é amigo de não sei quem ou é inimigo de não sei quem. Então, eu acho que isso é uma realidade triste, né? Que é um problema de comunicação, né? De admitir e estar disposto a ouvir, da mesma forma que está disposto a falar. Mas eu acho que tem solução, sim. Acho que a humanidade ela existe para buscar evolução, né? Ela existe um dia atrás do outro, a gente vai dando um passinho, tentando achar soluções aí para os problemas de relação, cada um do seu jeito, ninguém está necessariamente certo ou errado, mas se já todo mundo buscando melhorar a si mesmo, mais para frente, quem sabe, não sei se eu vou estar vivo, mas a gente vai ter relações menos embolhadas, assim, faltou uma palavra mais correta. É engraçado que, por exemplo, esse tipo de comportamento que você está comentando que tem dentro quase da agora, universidade. Olha, quase, enfim, quase virou meme, hein, professor? Que tem dentro da universidade. Não vai, não. A gente não vai deixar. Ou vai, né? Mas que tem dentro da universidade dessa questão de, às vezes, um não assumir um erro ou ficar com mimimi, digamos assim. É engraçado que, na minha perspectiva, a universidade é o único lugar que não deveria ter isso, né? Porque tá todo mundo aprendendo ali, né? Então é onde o errar tinha que ser uma coisa natural e justamente uma coisa que impulsiona o fazer certo, né? E não, pelo visto não, né? É onde também tem essa mesma coisa, porque aí entra... mas eu acho egos. que a política e o superego está presente em todas as esferas da sociedade, não é isso? E por isso que eu falo, na verdade, nós temos que entender as regras e aprender a usar as regras a seu favor, né? E por isso que a hora que eu falei do sistema, eu acredito muito nisso. Todo mundo critica o sistema, vou ser meio que racionais aqui, né, cara? Mas ninguém faz nada, né? Mas, não, cara, vamos entender o sistema. Igual o Capitão Nascimento lá no Tropa de Elite 2. Vamos lá entrar no sistema, entender, depois usar o sistema a meu favor, ver se resolve o meu problema, né? É mais ou menos por aí. Agora tem uma pergunta do Michel aqui, ó. Ele está perguntando qual foi a repercussão daquela foto lá dentro da faculdade. O chefe te chamou para falar, meu, tá me comprometendo aqui, cara. Como é que se vê? Você pode compartilhar, né? Ou o pessoal deu risada, enfim, levou na esportiva aí, porque entende a situação. Meu chefe é apoiador da aquisição do MATLAB. Ele é um dos poucos que foram para a reunião, né, com o Michel, buscando entender qual era a proposta da OpenCAD, né, no sentido do que a OpenCAD poderia oferecer com a licença do campus, né? Então, meu chefe me apoia aí, né, nessas brincadeiras. O bom é estar bonito na foto com o chefe, né, cara? Não, aí tá tranquilo. O chefe acima dele, que é o chefe do Centro de Ciência Exata e Tecnologia, também me apoia. Inclusive, falei com ele, olha, porra, os caras, a UFES não tá fazendo nada, mas os caras me chamaram para conversar ao vivo lá, pô, vamos ver se a gente retorna e consegue comprar esse MATLAB. Aí ele, vamos, tem meu apoio e tal. Mas assim, tem o meu também, viu, professor? A galera que compra não me apoiou, não. Então, a pergunta foi como foi a repercussão na universidade. Foi divertido, os alunos curtiram. Meus alunos puxaram a hashtag lá para... Entramos no Trend Topics da UFES. Porra nenhuma, não tem Trend Topics, não. Mas a galera brincou lá, mas assim, a UFES não respondeu nada nas redes sociais, né?
E a resposta da aquisição, que já tinha sido negada antes da brincadeira com a plaquinha, continua a mesma negação. A negação foi mantida. E eu marquei a UFES agora também, quando saiu a notícia do Opencast. Eu falei, olha, a UFES não comprou, mas a Opencard comprou a ideia. Vamos ver se eles compram a ideia, né? Aí, ó a foto aí, ó. Tomando a vacina. Olha lá, e viva o SUS. Cara. Mitou. Viva o SUS, né? Mas os caras não responderam nem com um coraçãozinho, nem na rede social, né? Então... nem um dislike lá. Como é que nada, é? Em português, o que é, cara? Não sei. Mas assim, valeu com os alunos, a galera brincou. Alguns dias depois, a UFES fez uma postagem, porque o curso de engenharia eletrônica, né? O curso de engenharia eletrônica, não é de engenharia elétrica, o de engenharia eletrônica ficou em 4º lugar, né, nas universidades do Brasil, no ENAD, e em 1º lugar do Nordeste, né? E não foi um resultado isolado, a gente já estava entre os 10 primeiros em outros resultados anteriores do ENAD, mesmo na avaliação que a gente recebeu anterior com nota 0 de infraestrutura, porque a gente ainda tinha muito pouca coisa na universidade. A gente conseguiu ficar entre os 10, e agora com uma melhora um pouco da infraestrutura, pelo menos do ponto de vista de prédios, né? Já que não tem muita melhora em equipamentos, a gente conseguiu ficar em 4º lugar, e aí a galera começou a puxar lá. Imagina se tivesse o MATLAB, né, na postagem da UFES, e a UFES não reagiu muito, mas uma pessoa reagiu e falou, o que é esse MATLAB que todo mundo está falando? Então, assim, a compra do MATLAB não saiu, não, mas pelo menos o pessoal já está entendendo mais o que é o MATLAB. Então, é uma contribuição. E olha o comentário aqui do Oscar Landman, aqui, ó. Se o FS já conquistou isso na raça dos professores e alunos, imagina com o MATLAB. Isso vale para todas as ferramentas que são referência e impulsionam a evolução e aprendizado da pesquisa. Certeza, isso o Oscar Landman está mais parecendo o Pablo Escobar aqui, né? Eu acho que de repente chamar ele para a próxima temporada do Narcos, o retorno, ressurreição de Pablo Escobar, certo, ô Vinícius? Não me provoca, bicho. Não me provoca. Por favor. E foi justamente esse mote. A gente puxou lá brincando, falando, imagine se tivesse MATLAB, e os alunos vieram atrás, né? Aí a galera puxou a brincadeira, no máximo surgiu um interesse de algumas pessoas para entender o que era o MATLAB, mas comprar que é bom nada. Cara, mas infelizmente, né? Não comprou o MATLAB. Vamos resolver isso aí, professor. Vamos resolver. Vamos resolver, né? Vamos tentando. Mas eu tenho uma notícia aí para vocês aí, que estamos chegando aí na reta final do nosso bate-papo. Passou 1 hora, a gente nem viu, né, cara? Nem viu. Ó, vocês arrasaram, ansiosa para o próximo. Érica Libana tá aí. Nós também. Obrigado aí, nós também. Então, muito legal aí, né? Professor Lucas Molina, né? O Cadê Meu MATLAB, professor aí, icônico, né? Celebridade instantânea do Instagram aí, muito legal. Agradecer aí a sua participação aí. Eu queria ouvir de você as suas, vamos chamar de considerações finais aí, né? O que o professor tem a dizer? Você quer saudar o SUS novamente? Eu quero, e vou aproveitar, já que me foi dito aí pelo Bruno que eu podia usar o espacinho no final para fazer uma propaganda, né? O jabá tem que rolar, né? Eu vou fazer uma propaganda, mas é bem na linha do que eu falei, que eu acredito como educação pública, né? Eu não sei, vou tentar gastar o mínimo de tempo possível, mas a gente recebeu recentemente, a gente recebe muito pedido de ajuda, né? Porque a galera fala robótica, um monte de gente pensa, robótica pode me ajudar, e robótica pode ajudar muita gente, né? Mas, como eu falei, a gente produz conhecimento, a gente tem conhecimento, tem informação, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de transformar isso em tecnologia, porque esse delta do investimento requer recurso. E a gente tem muito pouca gente interessada em aplicar recurso para ajudar o outro, né? Então, a gente recebe pedidos de ajuda, e o exemplo que eu vou citar aqui eu pedi autorização para falar, se surgisse a oportunidade, de um pai de família, né, que tem 2 filhas que nasceram com um problema congênito, né, e elas têm uma dificuldade de equilíbrio, e ele trouxe o problema para a gente depois de procurar ajuda em vários setores, inclusive fisioterapeutas, neurologistas, e viu que a robótica talvez pudesse ajudar. Ele soube do grupo de robótica, marcou para conversar com a gente e trouxe o problema da filha dele. A gente ficou lá na hora
eu e meus colegas do grupo fervilhando ideias na cabeça. Pô, a gente podia tentar isso, a gente podia tentar aquilo, talvez isso funcione, talvez aquilo funcione. Buscamos ajuda de fisioterapeutas que vão tentar acompanhar o caso para dar o ponto de vista médico, né? Porque a gente é da área de tecnologia, a gente não tem como fazer uma ajuda para um problema como esse de forma individual. E aí, um dos gargalos que a gente falou para ele, a gente pode tentar até propor uma solução, mas a gente não tem R$1 para construir nada, para testar um protótipo, por exemplo, né? Para o problema de suas filhas. Elas têm dificuldade de locomoção, mas a gente acha que podia ajudar. Então, se alguém aí tiver... Meu merchan vai para essa família, né? Não quero... A gente nunca quer nada de recurso. Eu não quero uma bolsa, eu não quero um extra para o meu salário, nem material para o meu laboratório, né? Se alguém tiver aí condição financeira, achar que vale a pena e consegue ajudar, a gente pode... Entre em contato aí, a gente pode propor algumas soluções e tentar montar. Pode ser que não dê certo, né? Mas se der certo, com certeza não vai ser uma solução que vai trazer recurso financeiro para ninguém, mas vai melhorar a qualidade de vida de uma família que é um problema raro, é um problema congênito raro. Então, não tem solução de mercado e mais, não tem interesse do mercado de desenvolver a solução, justamente porque é um problema raro, né? A empresa não tem interesse em buscar financiar uma solução de um equipamento que ela não vai poder vender depois, porque não tem pessoas com esse diagnóstico disponíveis no Brasil para comprar, por exemplo, né? Então, é um merchan disponibilizando aí a nossa capacidade, minha e dos meus colegas de laboratório, enquanto conhecimento disponível para aplicar nessa solução, e se alguém tiver recursos para transformar isso em tecnologia e tentar ajudar essa família, meu merchan é esse aí. Então, só falar com... Tem algum contato, professor? Tem, Lucas Molina. Pode falar comigo aí no e-mail, Instagram, WhatsApp. Divulgar aqui, né? Meu Instagram, deixa eu ver, acho que é molina.ufs, meu Instagram, e meu e-mail é molina.ufs@gmail.com. Acho que esse é o mais fácil, né? Aí, ó, tá aí, ó. Ó o Instagram do professor, @molina.ufs. E pode conhecer o grupo de robótica também lá, né? A gente tem o Instagram do grupo de robótica. Acho que é gpr.ufs. Acho, viu? Se eu errei aí, me ajudem. Deixa eu olhar aqui no celular. Eu vou dar uma canja aqui, professor, porque tem uma pergunta do moço do Líbano aqui para você, ó. Fala aí que eu tô vendo se eu tô dando o Instagram certo. Você acha que um dia o robô pode ser amigo do ser humano igual um cachorro? Cachorro? Rapaz, eu acho que pode, né? Se a gente olhasse lá de trás, né? O que a gente achava que um robô era capaz de fazer, né? Tem um videozinho muito interessante das primeiras aparições de robôs em uma feira industrial, que era uma coisa que hoje em dia nem se encaixa na definição de robô, né? Era uma máquina pré-programada com a sequência de ações bem definida e muito bem controlada para fingir uma iteração, né? Mas era um robô humanoide, coisa que você não tem ainda hoje disponível de forma final, né, como resultado pronto. Mas aquilo foi um impulso para o interesse industrial em investir em robótica, e a robótica cresceu por causa desse desenvolvimento, e hoje a gente vê robôs com capacidade de autonomia cada vez maiores. Então, a gente tem áreas da pesquisa, inclusive no nosso grupo, a gente tem alunos trabalhando com uma área da robótica que a gente chama de robótica socialmente assistiva, que o foco é justamente trabalhar esse processo de interação pensando na humanização da tarefa. Estou sendo bem simplista aqui numa definição. Então, assim, tem muitos ramos da robótica trabalhando em paralelo para construir esse cenário no futuro. É claro que ainda falta muito, né? Quando você pega um problema grande que você ainda está trabalhando em vertentes desacopladas, é porque ainda falta muito para você chegar lá na frente e transformar isso numa solução final. Mas está andando, sim, tem muito desenvolvimento. Se você acompanha o desenvolvimento não tecnológico, mas o desenvolvimento científico na formação do conhecimento, isso está avançando nessa direção e a gente vai ter, sim, com certeza. Só não sei se eu vou estar vivo, mas vai ter. Mas eu acho... A Alex é minha amiga aqui. Então, cara, eu tenho certeza que o robô já é o melhor amigo de muita gente. Pô, o Wilson, que é uma bola, foi o melhor amigo do Tom Hanks por muitos anos. Não fazia nada. Ficava parado Uma lá, broderagem, né? Entendeu? É verdade. Uma brother, imagina alguém que mexe alguma coisa, que fala alguma coisa, né? Então o robô é boa, hein?
O robô é o melhor amigo do homem, sim, vai ser um dia, lógico, né? Então aí, agradecendo então a presença do ilustre professor Lucas Molina, aí agradecendo aí, Oscar Landman, agradecendo a sua presença aí, obrigado por fazer parte da história, né, do Opencast aí, dessa segunda temporada do Opencast aí, muito obrigado. E você com a sua aí agradecendo você por toda a sua contribuição que você tem dado aí à sociedade, representando hoje aí os professores do Brasil, né? A elite da elite. Professor, para mim é a elite da elite, então você São os mestres, se enquadra, né, aí na elite da elite, que seria de nós sem os professores. Então, professor Lucas Molina, muito obrigado, né? E aí vamos aí agora para o final, certo, Vinícius? Você obrigado, que é meu grande amigo Vinícius Antunes, é o meu amigo no crime, você que ficou conosco até agora, né? O meu muito obrigado. Fique conectado aí na Opencard, fique conectado aí ao Opencast, né? Se inscreva no nosso canal, né? E nos vemos então no próximo Opencast que vai acontecer. Eu não sei, o diretor já tem convidado? Segredo, né? Não pode contar, né? Segredo. É segredo, Nem é segredo. nós sabe. O cara que fica. O diretor, ele é cheio de. Como é que chama, cara? Não é drama. Suspense, né? Suspense. Não, que eu não posso falar porque é segredo, tal, não sei o quê. Então, nos vemos aí no próximo Opencast. Que você tenha um ótimo final de semana. E você, meu amigo Vinícius Antunes aí, nos vemos daqui a 2 minutos. 1 minuto, 30 segundos, assim que cortar a transmissão. Debriefing. Não vai dar tempo de você ter saudade de mim. Não. Debrief justo? Beleza? É nóis. Pessoal, então, Valeu, obrigado. Pessoal. Até a próxima. Tchau.